Boa noite, igreja. Graça, paz e saúde sejam abundantemente derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre a sua missão. Amém? Para mim é motivo de alegria poder estar aqui com vocês nessa noite e juntos celebrarmos ao Senhor, adorarmos e bendizermos a esse Deus que olhou para nós. Num mundo onde há 8 bilhões de pessoas, Deus olhou para você, Deus estendeu para você a mão e resolveu te salvar, te transformar, te fazer alguém à semelhança de Cristo Jesus, o segundo e perfeito Adão. Louvado seja o Senhor por isso, por essa grande bênção. Os povos adorariam ter essa bênção, as nações adorariam ter esse privilégio. No entanto, estamos nós aqui arregimentados pelo Senhor e para a glória do Senhor e, consequentemente, para a sua missão. Amém? É bom poder estar aqui representando a família missionária transcultural da IPB, na pessoa da sua autarquia competente, a APMT, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, que é o organismo da Igreja Presbiteriana do Brasil responsável pela proclamação transcultural do Evangelho. Seja isso dentro dos limites territoriais da nossa pátria, como, por exemplo, o trabalho com indígenas, com quilombolas, com ciganos, com minorias étnico-religiosas, como os árabes no Brasil, os japoneses no Brasil, os haitianos, os venezuelanos e todo e qualquer outro tipo de cultura que viva nesse nosso lindo e maravilhoso país de dimensões continentais. E com voz e autoridade da Igreja Presbiteriana do Brasil, eu venho parabenizar essa igreja pelo engajamento dela para com a obra missionária. Tem sido a visão da Igreja Presbiteriana do Brasil incentivar que a igreja, em toda a sua extensão de igrejas federadas, desenvolvam uma consciência missionária cada vez maior, cada vez mais profunda, para que vejamos uma IPB cada vez mais engajada naquilo que Deus está fazendo no mundo. Amém? Louvado seja o Senhor por isso. Ao passar pelo quadro de missionários da igreja, vi inclusive os missionários da APMT representados. E eu quero agradecer de coração, em nome desses missionários e em nome de todos os outros missionários, que estão hoje espalhados por mais de 50 países, cerca de 300 equipes missionárias espalhadas por todo o mundo, em todos os continentes, pregando o Evangelho. Especialmente aqueles com quem eu tive o privilégio de servir lá na região do Oriente Médio por quase 17 anos da nossa vida. Trago um abraço também carinhoso da minha esposa Célia, que certamente está em casa assistindo essa transmissão e orando para que o Senhor nos abençoe com graça, misericórdia e que fale aos nossos corações com poder e autoridade. Deus tem feito algo maravilhoso na Igreja Presbiteriana do Brasil. Ao longo desses mais de 150 anos, o Senhor não apenas tem mantido, mas nessas últimas décadas resgatado a visão missionária da Igreja Presbiteriana do Brasil. E quando eu digo a Igreja Presbiteriana do Brasil, quando eu me refiro à quarta igreja aqui de Garanhuns, eu não estou falando do templo, eu não estou falando dos móveis e nem das cadeiras, eu estou falando da nossa resposta pessoal, do nosso posicionamento pessoal, uma vez que nós somos a Igreja de Cristo. Assim sendo, passa a ser nosso dever responder ao Senhor da Seara em todos os seus desejos de alcançar pessoas dentre todos os povos, raças, línguas, tribos e nações espalhados por toda a face da terra. E isso na nossa geração, nesse tempo de vida que nós temos. E Deus tem feito algo maravilhoso. O trabalho tem crescido maravilhosamente e tem crescido na ordem correta, que é
formas de se participar da obra missionária, orando, contribuindo e indo. Graças a Deus pela SAF, que nacionalmente todas as madrugadas se coloca diante do Senhor para clamar ao Senhor, dando a todos nós um exemplo de engajamento. Eu digo e repito, o maior recurso do trabalho missionário são as intercessões dos santos. Deus sabe que nós podemos até ficar sem recurso financeiro, a gente pode até ficar sem dinheiro, pode até não ter o que comer, mas nós não podemos ficar sem a cobertura espiritual da igreja, sem essa capacidade da igreja de tirar tempo do seu tempo, vida da sua vida, para estar na presença de Deus, clamando ao Senhor da seara que abençoe os trabalhadores na seara dele. Se eu fosse contar para vocês aqui nessa noite o quanto de livramentos de morte eu e a Célia tivemos nesse período lá no Oriente Médio, vocês ficariam impressionados. E diriam, como nós temos dito, realmente vocês só estão aqui e de pé pela glória e para a glória de Deus. E louvado seja o Senhor por isso. Queridos irmãos, vivemos dias difíceis, dias de grandes desafios, desafios econômicos. Olha a nossa moeda. É extremamente difícil fazer missões com uma moeda fraca. Qualquer $5.000 de projeto missionário transcultural para sustentar, por exemplo, uma família no Oriente Médio com 3 filhos em idade escolar, vira imediatamente cerca de R$30.000, com o dólar a 6. Não é fácil encontrar uma igreja que esteja disposta a investir R$30.000 para sustentar uma única família no campo missionário. Essa igreja não existe, eu ainda não encontrei. E que tal 2 igrejas dividindo a carga de sustentar essa família para que eles preguem o evangelho, mostrando ao mundo islâmico que Jesus não é só um profeta menor do que o profeta Maomé, como eles foram ensinados desde a tenra infância, mas que ele é o Deus encarnado que tem o poder de dar a vida aonde há morte. 2 igrejas de R$15.000 por mês, você acha mais factível? Ainda não. E que tal 3 igrejas dando R$10.000 por mês? Ainda não. E que tal 6 igrejas oferecendo R$5.000 por mês? Ainda não. E que tal então 30 igrejas oferecendo R$1.000 por mês para sustentar uma família no campo missionário? Essa ainda não é a realidade. Então que tal 60 igrejas, cada uma contribuindo com R$500? Está começando a se aproximar da realidade do trabalho missionário transcultural. E que tal então 120 igrejas, ofertando com uma média de R$250 para o trabalho missionário transcultural? Isso é o que mais se aproxima da realidade. Só para você ver o quão difícil é responder a esse desafio econômico que nós sentimos na pele. Nós sabemos o quanto está duro viver, o quanto está difícil viver. Nós sabemos o quanto esses recursos que vêm às nossas mãos se tornam cada vez mais e mais escassos por conta de uma moeda fraca, de uma economia fraca, o que é um desafio para todo mundo. Nós temos o desafio moral. O mundo todo tem mergulhado em imoralidade. A moral, os valores, os costumes das nações mergulham em trevas. E todos os valores e princípios que nós defendemos, porque aprendemos nas Sagradas Escrituras, se tornam cada vez mais irrelevantes. A verdade já quase não existe. A mentira impera. A verdade, quando aparece, ela é distorcida, ela é manipulada. E as pessoas vão sendo
enganadas, elas vão tendo a sua opinião construída pelos veículos de mídia que têm o seu viés, que tem toda uma lógica, toda uma estrutura para convencer as pessoas a tomar um determinado partido. Você quer ver um exemplo disso? As pessoas, quando sabem que eu sou professor de fenomenologia da religião, de religião islâmica e vivi no Oriente Médio, professor de antropologia e assim por diante, sempre me perguntam: pastor, e agora, o que a gente faz com essa guerra? Primeiro, a guerra entre Israel e o Hamas. A favor de quem a gente ora? A gente ora a favor de Israel ou a gente ora a favor do Hamas? E agora, a guerra que se estendeu ao Irã. A gente ora a favor do Irã, já que o governo nosso claramente tomou um posicionamento, ou a gente ora a favor de Israel? Pastor, o que nós fazemos nesse momento de guerras e rumores de guerras? A primeira coisa que eu digo é, primeiro, lembremos-nos de Mateus 24, verso 14. Depois de descrever o cenário de caos, de destruição, de morte, de desolação, de perseguição, Jesus diz: ainda não é o fim. E ao dizer isso, Jesus diz que o fim é o contexto da missão da igreja. O fim não serve para assustar a igreja. O fim não serve para apavorar o povo de Deus. O fim serve para motivar o povo de Deus na proclamação do Evangelho da graça. Louvado seja o Senhor por isso. E aí, no final desse texto, leia lá depois, Jesus vai dizer no verso 14: e será pregado este Evangelho do reino para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Ou seja, o nosso trabalho não é amedrontar, não é apavorar, não é pensar no fim propriamente dito, mas é viver o Evangelho e, consequentemente, pregar o Evangelho, participar daquilo que Deus está fazendo no mundo, em Garanhuns e a partir de Garanhuns até os confins da terra. Não é verdade? Não é isso que Jesus fala com a igreja presbiteriana, a quarta igreja presbiteriana de Garanhuns, todas as vezes que a grande pergunta é feita pela igreja? Todas as vezes que a quarta igreja presbiteriana de Garanhuns pergunta ao Senhor Jesus, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 6, Senhor, será este o tempo de restaurardes o reino a Israel? Ou seja, é agora o tempo do fim? Com todo esse caos, com toda essa violência, com toda essa morte, com toda essa destruição, com toda essa falta de controle, é normal que pensemos e perguntemos ao Senhor dos tempos, ao Deus das eras, ao Senhor do tempo e do espaço: será este o tempo de restaurardes o reino a Israel? Pergunta a quarta igreja ao Senhor Jesus. E aí Jesus educadamente responde com o verso 7, Atos 1, 7. Não te interessa. Não é verdade? Ele não diz isso? Carinhosamente, educadamente: não vos compete conhecer os tempos e as datas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Em outras palavras, Jesus está dizendo: não pensa nisso não. Não te interessa. Isso não é assunto seu. Não pensa sobre o fim. E aí vem o grande desafio. Tal como nesses 3 versos, a grande pergunta leva a uma grande resposta e as duas levam a um grande desafio. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, Atos 1, 8. E povo da quarta igreja presbiteriana de Garanhuns, sereis minhas testemunhas, tanto em Garanhuns, como no estado de Pernambuco, e no Brasil, e até os confins da terra. Louvado seja o Senhor, porque Ele nos capacitou para isso. Ele fez da igreja essa organização capaz de impactar a vida do nosso vizinho e a vida das nações que caminham longe de Deus. 2 bilhões por aí nesse mundo sem Cristo, sem esperança, sem salvação. Louvado seja o Senhor por isso. E aí eu respondo à pergunta:
primeiro, não pensemos no fim, pensemos na missão. Nos dois axiomas principais, nos dois, se você quiser chamar assim, pilares ou fundamentos da fé cristã, a comunhão e a missão. Tudo se resume à comunhão e à missão. Comunhão vertical e horizontal para com Deus e para com o nosso próximo, e a missão, que é o nosso serviço de proclamação ao mundo. E aí eu sempre respondo que o país da onde eu saí no início de 2005 é completamente diferente para esse país aonde eu volto agora. É mesmo, irmãos, é um outro país, é uma outra realidade. Não são só novas palavras e conceitos que surgiram e que eu e a Célia não conhecíamos. Você quer ver um exemplo disso? Fantástico, genial. Há uma nova palavra ou um novo conceito que agrupa uma série de ideias. Essa palavra ou conceito serve para oi, tchau, bom dia, boa tarde, boa noite, concordo, discordo, pastor, eu vou fazer o que o senhor está pedindo, pastor, eu não vou fazer o que você está pedindo, é só você dizer, estamos junto. Estamos juntos hoje serve para tudo. Mas também voltamos para um país marcado por uma profunda polarização, em todos os sentidos, mas principalmente politicamente. E eu tenho percebido que até na igreja as pessoas oram politicamente. Senhor, abençoa o meu lado, o lado A, e manda o lado B para o inferno. Senhor, abençoa o meu lado, o lado B, e manda o lado A para o inferno. Nós temos tomado partido até mesmo nas nossas orações. E eu não consigo ver nas Escrituras um Jesus que toma um lado, toma um partido, a não ser o partido da vontade de Deus. Não é verdade? O que é que ele nos ensinou na oração? O Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade. Qual é o partido de Jesus? O partido de Jesus é o partido da vontade de Deus. É o partido da vontade do Deus soberano sobre todas as coisas, que controla e dirige sobre todas as coisas. Queridos, não há átomos soltos no universo. Deus sabe de todas as coisas e dirige todas as coisas segundo o propósito muito específico na mente e no coração dele. Agora, se a gente entende ou não o que Deus está fazendo no mundo ou na nossa vida, é outros 500. É uma outra pergunta. No que diz respeito sobre como devemos orar, não devemos orar politicamente. Porque tanto na casa de Ismael, ou seja, entre os árabes, entre os islâmicos, digamos assim, ideologicamente, o mundo islâmico que descende dos árabes, da casa de Ismael, quanto na casa de Israel, há pessoas que precisam ter um encontro com Cristo. Há pessoas que precisam nascer de novo. Há eleitos de Deus. Há gente que clama por salvação e vida eterna a todo santo dia. E o melhor de tudo, e mais maravilhoso, é que Deus está fazendo a sua obra. Nunca, em meio a tanto caos, as pessoas tiveram tanto encontro com Jesus como no meio de uma guerra, de um sofrimento muito grande. As pessoas se decepcionam com os sistemas políticos, as pessoas se decepcionam com as propostas de paz. Então a nossa oração precisa ser para que as pessoas não encontrem uma proposta de paz. No Oriente Médio, no Irã, em Israel, na Arábia Saudita, em todo o Oriente Médio, na Palestina, que as pessoas não encontrem uma proposta de paz, porque ela não vai resolver, mas que elas tenham um encontro. Essa deve ser a nossa oração, para que elas tenham um encontro com o príncipe da paz, Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele sim pode trazer uma paz duradoura. Ele sim pode trazer uma paz capaz de perpassar e superar todas essas lutas, todas essas agonias, todos esses sofrimentos que nós estamos vendo aí. Mas lembre-se,
ainda não é o fim, é o começo do fim. E o fim, o contexto do fim, é também o contexto da missão da igreja. Por isso, abramos a nossa Bíblia no texto de Mateus, capítulo 9, texto muito conhecido de todos nós, do verso 35 até o verso 38. Mateus, capítulo 9, do verso 35 até o verso 38, é o texto da nossa meditação, o texto da nossa reflexão, o texto que o Senhor enviou para a nossa edificação nesta noite, para que lendo entendamos e para que entendendo vivamos este evangelho, que não é apenas teórico, mas também prático, que não exige apenas aceitação, mas também engajamento naquilo que Deus está fazendo no mundo. O texto começa dizendo que: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém, igreja? Bendito seja o Senhor e bendita seja a palavra do Senhor, que por si só já fala aos nossos corações. Não é verdade? Nós poderíamos fechar a Bíblia e ir para casa pensando nas implicações e aplicações desse texto para a nossa vida e espiritualidade. E como não haveriam aplicações e implicações desse texto para a nossa vida e para a nossa espiritualidade, não é verdade? Entretanto, aprove ao Senhor nos dar esse privilégio de juntos meditarmos, aprove ao Senhor nos dar esta oportunidade de refletir enquanto comunidade eleita, enquanto povo da fé, enquanto militantes da esperança, enquanto igreja que marcha pelo mundo rumo à eternidade em obediência ao Senhor, pensar sobre as principais aplicações desse texto para a nossa vida e para a nossa espiritualidade. Melhor dizendo, os principais desafios. A partir desse texto, quais seriam os 3 desafios para missões hoje? Quais seriam os 3 grandes desafios para missões hoje, nesse texto e para a nossa edificação nessa noite? Queridos, como já dissemos, vivemos dias difíceis, dias em que é até difícil formar a nossa opinião, porque ela geralmente depende dos veículos de comunicação e, como já dizemos e temos visto, as informações vêm enviesadas. Por isso, a gente sempre tem que perguntar ao Senhor o que realmente está acontecendo e pedir ao Senhor que nos mostre qual é a melhor forma de nos posicionarmos nesse mundo de muitos desafios, de muitos conflitos de ideias e de uma rejeição crescente às verdades espirituais, tal como expostas nas Sagradas Escrituras. Não é assim que você se sente? Eu me sinto cada vez mais cansado, remando contra a maré. Sabe? Aquele sentimento de que tudo aquilo que você pensa, que você aprendeu como tendo certo, como sendo aceitável, como sendo louvável, como sendo elogiável, como sendo belo, bonito, agora passou a ser errado. Tudo o que era certo passou a ser errado e tudo o que era errado, de repentemente, passou a ser certo. E o pior de tudo, é empurrado goela abaixo. A gente tem que engolir, a gente tem que aceitar, para não parecer intolerante, para não parecer retrógrado, para não parecer não civilizado, e assim por diante. É assim que o cenário vai se estabelecendo e a igreja vai sendo colocada contra a parede cada vez mais e mais e mais. Isso é um tipo de perseguição.
É bem verdade que 480 dos nossos irmãos hoje não terminarão o dia. As estatísticas mostram que 480 dos nossos irmãos hoje, em todo o mundo, não terminarão o dia, porque terão sido sacrificados, martirizados, mortos por causa da sua fé em Cristo. Vê o quanto você e eu somos privilegiados? A vida de 480 dos nossos irmãos, hoje mesmo, antes que o sol raie, terá terminado. E isso é algo que nós devemos pensar, algo a respeito do qual nós devemos. Nunca houve uma perseguição tão grande como nesses dias, o que parece um contrassenso, porque, meu Deus, a gente está na era das civilizações, nós estamos na era do avião, a gente viaja de avião para lá e para cá, iniciamos a era da inteligência artificial, as tecnologias estão chegando aí. Hoje, se você tiver $50 mil, você pode até levar um robô dona de casa para casa. É verdade, já está à venda. O robô dona de casa, você ensina ele lava a louça do jeito que você ensinou, faz a comida do jeito que você ensinou. Agora está muito caro, 250 mil, 350 mil reais num robô dona de casa, mas daqui a pouco vai custar $1.000, 5 mil reais. E aí, meu irmão, você vai ter que meter a mão no bolso, porque eu te garanto que a patroa vai pedir um de presente de aniversário, não é verdade? O dia que o robô dona de casa estiver custando $1.000, 5 mil reais, ela vai virar para você e vai dizer assim: benzinho, amor, você sabe o que eu vou querer de presente de aniversário? Aí você vai dizer: não sei, eu quero um desse robô dona de casa. Aí você: ai, 5 mil, oh Jesus, me ajuda. Mas é para onde nós estamos indo, e apesar desse mundo tecnologicamente avançado, desse mundo civilizado, os cristãos hoje estão sendo mais perseguidos do que em todos os outros 20 séculos da história da humanidade. Nem na época dos imperadores romanos havia tanta perseguição como nos dias de hoje. Simplesmente uma perseguição avassaladora. E como eu estou dizendo, muitas vezes essa perseguição, ela é física, ela te mata, tira a sua vida, como está acontecendo com os nossos irmãos em países e regiões onde há grande perseguição, mas muitas vezes ela é também ideológica. E fulano de tal é fundamentalista, e o fulano de tal é crente, então a visão que ele tem de mundo é completamente atrasada. Ele ainda está preso a esses valores como família, monogamia e todas essas coisas. Estava dizendo para os alunos lá no CPO que está acontecendo no sul do país o primeiro encontro, nesses dias está acontecendo o primeiro encontro nacional de trisais, casal de 3, e que são 4 as configurações, 2 homens e 1 mulher, 2 mulheres e 1 homem, 3 homens e 3 mulheres. Esse é o encontro nacional de trisais que está acontecendo no sul do país, o que é completamente contrário ao ensino das Sagradas Escrituras, que Deus criou um Adão e uma Eva, e que o casamento é a proposta de Deus, e que a família é a instituição que Deus criou, e assim por diante. Então, muitos são os desafios. Eu poderia ficar aqui a noite toda relembrando os desafios, mas eu quero chamar a sua atenção no texto sagrado para os desafios que Deus está nos propondo como igreja missionária hoje, nestes dias, nesse momento em que nós estamos vivendo, porque a geração passada já deu o seu testemunho. A geração futura vai dar o seu testemunho. Esse é o nosso tempo. Esse é o seu momento. A questão aqui agora é: que tipo de resposta você vai dar a Deus a respeito desses desafios? E o primeiro desafio, sem sombra de dúvida, que nós vemos nesse texto, a partir daquilo que Jesus está mostrando, está ensinando, é justamente o desafio da compaixão.
O texto diz que Jesus estava em pleno exercício do ministério. Percebam que o desafio acontece no contexto do ministério de Jesus. No verso 35, Jesus estava trabalhando, Jesus estava ministrando, ele estava indo às cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de enfermidades. A primeira coisa que esse texto está nos ensinando, nesse primeiro verso, é que é possível estar no ministério, é possível estar na igreja, é possível estar fazendo as coisas para Deus e ainda assim se tornar insensível para o clamor do mundo, se tornar insensível para o clamor das nações, para se tornar insensível ao clamor de milhares que vivem sem Cristo e também morrem sem Cristo. Nunca na história da humanidade as pessoas se mataram tanto quanto nesses dias. Nos países ricos, nos países pobres e em todas as faixas etárias, das crianças aos idosos. Isso é o resultado do mundo em que nós vivemos, um mundo em profunda agonia espiritual. E Jesus soube parar o ministério, diz o verso 36, ele soube parar o ministério e ver que haviam multidões aflitas, exaustas, e aí ele propõe uma metáfora, como ovelhas que não têm pastor. Uma imagem, uma ilustração que todo mundo naquela época entenderia. O primeiro desafio é o desafio da compaixão. Jesus se compadeceu de toda aquela gente. Jesus podia continuar fazendo o trabalho dele para Deus, não podia? Jesus podia continuar produzindo números, não é verdade? Relatório. Vamos lá, gente, trabalhar. Vamos lá, serviço, número de pregações, número de visitas, número de ensinamentos, número de povoados visitados, número de sinagogas, número de curas, número de libertações, número de curas de enfermos e assim por diante. Mas não. O texto diz que Jesus parou. Ele parou para perceber as multidões. E ao perceber a situação das multidões, o seu coração foi tomado por uma compaixão, uma profunda compaixão. Um dos maiores perigos que pode afetar a vida da igreja é justamente a igreja perder a sua capacidade de sentir os sofrimentos dos outros. Sabe, o sofrimento se torna cada vez tão banal, tão normal, tão natural, que a gente vai vendo, e a gente acaba se tornando meio cascudo, sabe? Meio insensível. E o pior de tudo, a gente ainda pensa dessa maneira: eu estou salvo, está tudo bem. Eu estou salvo, o meu está garantido, a minha família está caminhando na presença do Senhor, louvado seja o Senhor, meu filho veio aqui batizar e professar a sua fé, então a minha vida está garantida. E aí a gente acaba se tornando insensível quanto à agonia dos outros, insensível quanto à agonia dos povos, insensível quanto à agonia das nações. 2 bilhões de almas neste mundo, diariamente, 5 vezes por dia, antes do sol nascer, depois que o sol nasce, quando o sol está no meio do céu, quando o sol está antes de se pôr e depois que o sol se põe, 5 vezes por dia, que é o mundo islâmico, vai clamar aos céus e aos 4 mundos, dizendo lá, ilá, ilalá, wal Muhammad Rasulallah. Não há Deus como Alá, não há outro Deus senão Alá, e Maomé é o seu profeta. O problema é que quando se faz uma declaração dessa, e esse é o núcleo do credo de fé islâmico, você só precisa recitar isso 3 vezes para virar muçulmano. O problema disso é que é uma declaração extremamente anticristo. Ela diz que Jesus é só um profeta menor do que o profeta Maomé.
Você já parou para pensar nisso? 2 bilhões de almas. 2 bilhões. Esse é o mundo islâmico. Se a gente pensar no mundo hindu, 1,3 bilhão de pessoas. Se a gente pensar na China, mais 1,2 bilhão de pessoas. Nesses 3 megablocos religiosos, nós já temos aí mais da metade da população da Terra. E como fica o nosso testemunho a toda essa gente? Como fica a nossa responsabilidade diante desse povo todo? Será que nós seríamos capazes ou ingênuos de fazer uma simples continha? Bom, se em 2025 anos de cristianismo nós alcançamos, digamos assim, metade da população da Terra, então nós precisaríamos de pelo menos mais 2025 anos de evangelho no mundo para que toda a população da Terra fosse alcançada pelo evangelho. Isso se ela parar de crescer. É ou não é um grande desafio? Jesus se compadeceu dessas pessoas. E a metáfora que ele usa é maravilhosa, porque ao compará-las com ovelhas que não têm pastor, ele tira de sobre essas pessoas o peso da responsabilidade. Porque uma ovelha pensa num animal que não tem nada na cabeça. Ele faz as coisas mais absurdas possíveis. Outro dia eu vi uma cena hilária do pastor tendo o maior cuidado para tirar a ovelha do buraco, e ele vai empurrando ela para cima, até tirar ela do buraco. Quando ele joga ela para fora do buraco, que ele mesmo está saindo do buraco, ela vem e pula no buraco de novo. A ovelha, assim, é um animal que faz isso. Tem essas coisas assim estranhas, né? E aí Jesus compara a essas multidões a ovelhas que não têm pastor. Gente que não sabe diferenciar a mão direita da mão esquerda. Gente que não compreende que as nossas ações e atitudes têm implicações espirituais. E que o resultado do pecado é inevitavelmente a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Então elas caminham pobres e cegas, pobres e cegas pelo Deus desse século, que cega o entendimento dos homens. E a nossa capacidade de sentir essa agonia espiritual é cada vez menor. A igreja se torna cada vez mais silente. A igreja se torna cada vez mais omissa. A igreja se torna cada vez mais imóvel. E a fé, outrora proposta por Cristo como uma fé viva, ativa e proclamadora, aos pouquinhos vai se tornando uma religiosidade mecânica, morta e vazia. A igreja dos Estados Unidos e da Europa, agora sendo convertida ao Islã, outrora já foi uma igreja pungente e ativa. As pessoas acham que eu estou exagerando quando eu digo que em 10 anos nós seremos como os Estados Unidos e a Europa, uma nação pós-Deus. A gente já vê os indícios disso acontecendo. Já há uma primeira geração de crentes nominais, gente que até vem na igreja, mas nunca nasceu de novo. Gente que até frequenta a igreja, participa, mas nunca teve um encontro com Cristo. Gente que até está na igreja, mas não é capaz de entender a lógica da urgência missionária, a razão da necessidade de se engajar em missões, porque ela é o único antídoto para livrar a igreja de um processo de sincretismo religioso, que acontece de forma cada vez mais gradual. Cada vez mais a gente vê na igreja manifestações mundanas, comportamentos mundanos. A própria natureza do culto está mudando.
Ele está deixando de ser cristocêntrico para ser antropocêntrico. O culto está se tornando um show, o culto está se tornando um espetáculo, o culto está se tornando uma proposta de entretenimento. As pessoas estão indo à igreja para se sentirem bem. Elas não estão indo mais à igreja para serem desafiadas. E quando elas são desafiadas, quando Deus fala, quando Deus acusa, quando Deus instiga, elas saem aborrecidas da igreja. Mas que igreja, hein? Fica puxando a orelha, mas que chato, hein? Podia ser uma igreja mais boazinha, uma igreja mais acessível, hein? Amei o sermão de hoje de manhã, porque é exatamente isso. A gente vilipendia a Santa Ceia toda vez que a gente deixa de considerar as implicações da Santa Ceia para a nossa vida e para a nossa espiritualidade. E a gente esquece da maior de todas as bênçãos, que foi o fato do Senhor nos chamar para participar da Santa Ceia. Nós que outrora éramos amaldiçoados e condenados, você era amaldiçoado e condenado a participar da ceia adâmica. A ceia da dor, a ceia da violência, a ceia do caos, a ceia do sofrimento, a ceia da agonia, a ceia do pecado. E tudo que a gente herdou em Adão. Mas aí Deus interferiu na minha vida, na sua vida, e Ele nos salvou. E Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele podia ter colocado qualquer outra pessoa no meu lugar e no seu lugar, não é verdade? Talvez se ele pegasse um desses terroristas. A minha visão sobre o terrorismo mudou tanto desde que eu morei no Oriente Médio, porque as pessoas que se matam por Alá, elas não o fazem porque não tem nada para fazer, porque estão aborrecidas da vida, decepcionadas com o casamento, ou chateadas com o filho porque não tirou nota baixa na escola. Quando uma pessoa chega a se envolver na causa de Alá dessa maneira, ao ponto de participar de um atentado, ela o faz por fé, ela o faz por obediência, ela o faz por esperança e por um desejo sincero de servir àquilo que ele acredita e que nós sabemos que é uma mentira de Satanás. Ao passo que nós temos a verdade e não damos a mínima para a verdade. Tratamos a verdade como se fosse mentira, e eles tratam a mentira como se fosse verdade. As pessoas são capazes, julgar é fácil, como muitas vezes nós fazemos. E que gente horrível, que gente ruim, tomara que eles morram mesmo e vão para o inferno. Mas olha até onde essa pessoa é capaz de ir por aquilo que ela acredita. Olha o que ela é capaz de fazer pela fé dela. Até onde você seria capaz de ir pela sua fé? Aonde a tua fé te leva? O que você é capaz de abrir mão por aquilo que você acredita que é a verdade de Deus? É algo que a gente precisa pensar. E pode parecer que não, mas passa por esse campo da compaixão. O desafio de ver um mundo com a mesma compaixão que Deus vê. O coração de Deus sofre, o coração de Deus agoniza. Deus não tem prazer em todo esse caos. Deus não tem prazer em toda essa dor. Deus não tem prazer em toda essa violência. Mas o mundo jaz no maligno. Não pertence ao maligno, mas jaz no maligno. E a resposta de Deus ao mundo, quem é? Eu e você. É a quarta igreja. Somos nós. Uma igreja militante, uma igreja obediente, uma igreja focada na única coisa que realmente importa: viver Cristo e, ao vivê-lo, proclamá-lo ao mundo. E isso a gente só consegue quando a gente para. Jesus estava no ministério e ele parou para considerar as multidões. O primeiro desafio é o desafio da compaixão. O segundo desafio é certamente o desafio das próprias multidões. Essas multidões ali estavam perambulando, buscando uma solução, buscando um alívio, buscando uma palavra, buscando qualquer tipo de esperança da qual elas pudessem se agarrar.
A nossa esperança passa a ser estéril quando nós não somos capazes de compartilhar essa esperança com o nosso próximo. É por isso que é tão importante a visão missionária da igreja. Essa capacidade de olhar para o mundo, para as multidões, a multidão, as pessoas, com um olhar de esperança. Mesmo porque nós não sabemos quem é eleito e quem não é, eleito não tem X na testa, então a gente prega para todo mundo, a gente anuncia para todo mundo, a gente proclama a todo mundo, e o Espírito Santo vai fazer a sua obra, tanto salvando quanto condenando ainda mais os réprobos. Mas o nosso trabalho não é escolher. O nosso trabalho é pregar, o nosso trabalho é proclamar, o nosso trabalho é investir cada vez mais e mais para que Cristo seja conhecido em e a partir das nossas próprias vidas. É por isso que eu estou dizendo, o engajamento não pode ser institucional. A resposta que nós damos a Deus, ao Deus missão, ao Deus das missões, não pode ser uma resposta institucional. A minha igreja já é uma igreja missionária. Eu sou membro oficial da 4ª Igreja de Garanhuns, viu? E a igreja é missionária, então, por tabela, eu tô salvo. Ou então a minha igreja, a 4ª Igreja lá, já dá oferta missionária, acabou, eu não tenho mais responsabilidade nenhuma em relação a isso, estou liberado. Na minha igreja já tem um projeto, e aí a gente acaba institucionalizando aquilo que deveria ser um posicionamento pessoal. O ser igreja proclamadora é um posicionamento pessoal. O ser igreja missionária é um posicionamento pessoal. Não pode ser transferido para a instituição. No campo da instituição, nós fazemos as coisas juntos. Nós oramos juntos e Deus responde. Juntos contribuímos com a obra missionária e Deus abençoa, já que o que importa não é a quantidade, mas o coração, a disposição com a qual nós ofertamos os nossos recursos ao Senhor, para que o evangelho dele seja conhecido em todas as nações. E o maior de todos os engajamentos, quando a gente chega à conclusão de que não vale mais a vida sem vivê-la no centro da vontade de Deus. Foi o que aconteceu comigo e com a Célia. Ou vocês acham que a gente não estava muito bem na vida? Eu, como engenheiro de software, podia estar, aliás, nem aqui está, em algum lugar bem bonito no mundo, em alguma Suíça, em algum Estados Unidos, vivendo muito bem, porque a área de TI, vocês sabem que dá muito dinheiro. Um engenheiro como eu, de software, ganha em torno de $300 mil por ano. Por 6 vai dar R$1.800.000 por ano. Dá para viver, né? É um bom dinheirinho, né? Dá para fazer muita coisa com R$1.800.000 por mês. Mas nós abrimos mão de tudo. E às vezes as pessoas nos perguntam: pastor, por quê? O senhor tinha uma empresa de informática, a Célia tinha uma escola. Por que abrir mão de tudo isso para viver de oferta missionária? Para viver dependendo das pessoas que às vezes nem quer dar oferta missionária, dá com má vontade. Sabe quando o irmão não quer dar oferta, mas aí o pastor fica insistindo: vamos lá, gente, é o trabalho missionário, vamos lá, gente, mais um pouquinho e tal. E aí a pessoa vai lá e, tá, toma. Quando na verdade deveria ser uma expressão da gratidão do nosso coração pelo muito que Ele nos tem dado. A começar pela salvação e a vida eterna, a continuar pelo dom da vida a cada dia. Já parou para pensar quanta gente não foi dormir ontem à noite e jamais se levantou para um domingo? Você já parou para pensar quanta gente não vai dormir hoje à noite e não vai acordar para uma segunda-feira? Se nós estamos aqui é porque o Senhor nos tem sustentado. Não é o teu trabalho quem tem colocado o pão de cada dia na sua mesa. A oração já diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É o Senhor. É o Senhor que põe o pão nosso de cada dia na sua mesa. Nunca foi o seu trabalho. Se você acha que é o seu salário, você está enganado. Isso é uma lógica do paganismo dentro da igreja. O princípio bíblico reformado é de que quem põe o pão na mesa é o Senhor. Então, para que a gente trabalha? Para servir ao Senhor. O nosso trabalho é a nossa missão. É lá que a gente proclama Cristo na nossa vida e a partir da nossa vida.
mas só a partir do momento que nós somos capazes de ver a multidão como Jesus viu, a multidão perecendo, agonizando, sofrendo. Se a gente tiver compaixão, se a gente abrir os nossos olhos e ouvidos espirituais e parar de viver na bolha. Não podemos viver na bolha. O Senhor nos chamou para ser instrumentos de transformação no mundo. E imagina o dia que o Senhor te chamar no cantinho para pedir relatório da sua vida. Eu te dei X tempo de vida lá na terra. O que foi que você fez da sua vida? O que você vai dizer? O que você vai dizer? É certo que esse julgamento não vai ser para a salvação, porque já estamos em Cristo Jesus, nele, pela obra mediadora dele, na cruz e assim por diante. Mas isso é certamente para determinar os galardões que teremos no céu. E o que você vai dizer para Jesus que fez com o X tempo de vida que ele te deu? Queridos, nós estamos sendo enganados pelo mundo. Você está sendo enganado pelo mundo por um sistema mundano, diabólico, satânico, demoníaco, que faz a gente pensar que a vida é nascer, crescer, estudar, casar, ter filhos, trabalhar e aposentar e sentar na frente da televisão para esperar morrer e ir para o céu. Não é assim, não é dessa maneira. Há muito mais, Deus pode muito mais, Deus quer fazer muito mais através da sua vida. Imagina o que Deus não pode fazer através da sua vida se você se levantar e dizer assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E aí às vezes as pessoas perguntam: por que, pastor? E aí a gente responde: é por gratidão. No nosso caso, é por gratidão. Nós nos sentimos tão gratos a Deus pela salvação e pela vida eterna que não há limites aonde nós possamos ir para servir ao Senhor. Qualquer situação, qualquer contexto, qualquer luta, qualquer dificuldade, qualquer agonia, nada se compara à beleza da salvação em Cristo Jesus. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Já parou para pensar nisso? Ele te escolheu. Ele podia ter escolhido qualquer outra, mas Ele te escolheu. Isso não é qualquer coisa, gente. A última coisa que esse texto nos ensina sobre o desafio da missão hoje é que no verso 37, principalmente no verso 38, Jesus vai apresentar a solução para o problema. E sendo Deus, Ele podia apresentar inúmeras estratégias, não é verdade? Jesus podia virar e dizer assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos elaborar aqui um plano de expansão do reino de Deus, né? Vamos começar um plano de expansão social, político, econômico, que dê uma certa visibilidade a tudo o que eu estou propondo nesse evangelho. Olha, nós vamos criar essa estratégia, vamos elaborar aquela estratégia, vamos nesse caminho. Jesus podia ter oferecido 1001 ideias, sendo Ele Deus e tendo Ele a mente de Deus. Mas não parece curioso que Jesus diz que nós deveríamos orar? No verso 38 ele vai dizer: então se dirigiu a seus discípulos e disse: a seara na verdade é grande e os trabalhadores são poucos. Jesus fez uma constatação, ele viu um fato, ele viu uma realidade, e não era um mero fato ocasional, era uma realidade espiritual, e só se podia responder espiritualmente, e ele assim o faz. Ele diz no verso 38: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ou seja, o desafio da oração. O primeiro desafio foi o desafio da compaixão. O segundo desafio foi o desafio da multidão. O terceiro desafio é o desafio da oração. Queridos, como a oração é importante na vida do crente. E como a oração é importante
no contexto da obra missionária. Eu já disse e repito, só para ficar bem fixado na sua cabeça, o primeiro passo em relação à obra missionária é a intercessão, porque Deus, ouvindo e respondendo às intercessões dos santos, mantém os obreiros de pé. É assim que acontece na vida real, é assim que acontece na prática. Não me peça explicações a respeito disso. Deus faz dessa maneira, eu vi acontecer dessa maneira, e é assim que Ele age. Quando a igreja ora, Deus levanta e faz o trabalho avançar. Quando a igreja se cala, quando a igreja se torna silente, inclusive no sentido da oração, os obreiros caem na linha de frente. Sabe por quê? O combate é muito duro. A vida do missionário se esvai do corpo dele mais rápido do que a vida se esvai do corpo de um cristão comum, de um crente comum. O missionário tem que operar numa outra cultura, numa outra realidade, numa outra língua, beber uma água para o qual o corpo dele não foi projetado para beber, respirar um ar para o qual o corpo dele não foi projetado para respirar, e tudo isso causa uma sobrecarga muito grande. Eu não conheço, você pensa que é só o reverendo Ronaldo Lidório que vive nessa luta? Você pensa que é só o reverendo Norval que vive nessa luta com a parte da saúde? Eu não conheço nenhum missionário que seja 100%. A saúde, ou seja, eles pagam e carregam no próprio corpo as marcas do seguir e servir a Cristo. E Deus sustenta esses homens e mulheres de Deus a partir da resposta às intercessões dos santos. Por favor, não deixe de orar. Eu imploro a cada um de vocês, representando toda a família missionária da Igreja Presbiteriana do Brasil, não deixem de orar. Tem gente que vira para mim e diz assim: pastor, mas eu não consigo orar por missões, eu não tenho disciplina, eu não consigo orar nem por mim mesmo, nem pela minha família, nem pelas minhas causas. Aí eu digo: tá bom, então vamos fazer o seguinte, ora por missões na hora que você for fazer suas refeições. Vamos fazer assim. Porque eu não conheço ninguém que vire para mim e diga assim: pastor, já faz uns 3, 4 dias que eu não tomo café da manhã, esqueci de tomar café da manhã. Já faz mais de uma semana que eu esqueci de almoçar. Jantar, então, já tem quase mês que eu esqueci de jantar. Ninguém esquece de comer. E como a gente não esquece de comer, separa um tempo antes da alimentação para elevar ao Senhor uma oração, rogando ao Senhor da seara que sustente os seus trabalhadores na sua seara, porque essas orações, elas são poder, elas são alimento, elas são força. Deus respondendo essas orações, a essa proposta que Ele mesmo fez, Ele responde a dois problemas clássicos em missões. Primeiro, o problema do suporte espiritual, que vocês já sabem como é, né? E também o problema do autoposicionamento. Por quê? Você é a oração que você faz. Oração. Orar e agir. Não estranhe se você passa ou se você passar a ser a solução para a oração que você faz. É assim que acontece. Quanto mais a gente participa, mais a gente se engaja, mais Deus vai nos chamando. Ou como você acha que a nossa igreja, a primeira igreja lá de Honório Gurgel, era uma igrejinha de 60 anos e 50 membros, até que a UPA e a Mocidade começaram a orar por missões. Aí foi uma revolução que precisaria de uma noite inteira de testemunhos para contar para vocês o que aconteceu na vida da Igreja Presbiteriana de Honório Gurgel. Toda aquela geração, Deus chamou ou para o ministério ou para o trabalho missionário, a igreja começou a crescer até não caber mais gente. E uma coisa que eu falo quando dou aula aos meus alunos, e aí fica um alerta para os irmãos aí do CPO, em vez de pensar em estratégias mirabolantes, como se apresenta hoje em dia, para o plantio e revitalização da igreja, faça o básico. Sabe qual é o básico? Passar para a igreja visão missionária. Porque dando visão missionária para a igreja cresce naturalmente, ela cresce organicamente, ela cresce de acordo com a vontade de Deus. E às vezes a gente fica querendo reinventar a roda, fazer um monte de coisas para Deus, mas não faz aquilo que Deus pede que façamos. E o que Deus pede que nós façamos? Que sejamos uma igreja obediente.
eu quero encerrar dizendo que uma das minhas maiores agonias e sofrimentos é saber que existe o verso 18. Eu estava conversando até com o pastor e os irmãos ali na hora da gente antes de vir orar para vir para o culto. Uma das minhas maiores agonias é a existência do verso 18 no capítulo 28 de Mateus. Porque quando Jesus diz: ide e fazei discípulos de todas as nações, verso 19, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação das eras, dos séculos. Antes de dizer isso, Jesus disse no verso 18: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, o que vem depois é resultado da autoridade de Jesus. E aí Jesus vai dizer que, tendo eu autoridade para mandar que vocês sejam, façam discípulos de todas as nações, todas as vezes que nós nos calamos, todas as vezes que nós nos tornamos uma igreja silente, todas as vezes que nós nos tornamos uma igreja acomodada, todas as vezes que nós nos tornamos uma igreja insensível, todas as vezes que nós nos tornamos uma igreja surda, todas as vezes que nos tornamos uma igreja imóvel, todas as vezes que nos tornamos uma igreja indiferente, na verdade nós estamos questionando a autoridade do próprio Deus em Cristo Jesus. Esse é o problema. Melhor se não houvesse esse verso, mas esse verso complica significativamente a nossa vida. Esse verso faz com que não ser a igreja missionária que Deus deseja que nós sejamos enquanto indivíduos e também coletividade, seja uma afronta, um atentado contra o próprio Deus. É como se nós disséssemos para Ele: o Senhor não tem o direito de mandar na minha vida. Na minha vida mando eu, a minha vida cuido eu a vivo do jeito que eu quiser. O meu tempo é meu, não é teu. O meu dinheiro é meu, não é teu. A minha família é minha, não é tua. Tudo o que eu tenho é meu e não é teu. E a gente sabe que isso não é verdade. E sabe o que acontece quando o mordomo esquece que as coisas não são dele? O mordomo, ele é demovido da posição. Quando o mordomo esquece que as coisas do seu senhor, na verdade, não pertencem a ele, quando ele começa a se apossar das coisas do seu senhor, ele é demovido da sua posição. Ele deixa de ser mordomo e ele passa a ser ladrão. Ele entra na categoria do ladrão. Ele está usurpando algo que não é dele. E põe uma coisa na sua cabeça: nada do que você tem te pertence, nem você mesmo, pelo menos 2 vezes, por direito de criação e por direito de redenção. Então coloca na sua cabeça de uma maneira definitiva de que ou você vive para Cristo, ou você vive para Cristo. Não há outra alternativa. A alternativa a isso é a alternativa que a 4ª pessoa em poder no universo tomou. O nome dele era anjo de luz. E Lúcifer, ao virar Satanás, se tornou o senhor das trevas, pelo simples fato de questionar a autoridade do Deus vivo e verdadeiro. Percebeu o quão Mateus 28, de 18 a 20 é perigoso? O quão não ser a igreja missionária que Deus deseja que você seja enquanto indivíduo, enquanto pessoa, mas também enquanto 4ª igreja presbiteriana de Garanhuns é perigoso, porque significa questionar a autoridade do próprio Deus. Imagina o que vai acontecer com um soldado se ele bota o dedo na cara do general que mandou ele fazer alguma coisa e ele diz: não faço, não quero, não vou.
Imagina se ele tem essa coragem. O que você acha que ia acontecer com um soldado? No entanto, o Senhor é gracioso, não é verdade? O Senhor é bondoso. Olha que paciência. Ele fala com a gente, Ele explica, Ele ensina, Ele mostra. E aí, depois disso, vem a palavra: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. 3 grandes desafios para a missão da igreja hoje, das quais eu e você não podemos nos esquivar. O desafio da compaixão, o desafio da multidão, o desafio da oração. Que o Senhor derrame graça e misericórdia sobre as nossas vidas, para que sejamos não a igreja que queiramos ser, mas a igreja que Ele deseja que sejamos, para a glória dEle e entre todos os povos. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, abençoada, abençoadora e sempre desafiadora. Obrigado porque não viemos a uma igreja que, nesses dias difíceis que estamos vivendo, tem se tornado circo, teatro, espetáculo. Obrigado porque aqui o pastor não é comediante, nem palhaço, e não tem a menor intenção de entreter o povo, mas de trazer ao coração do povo, a partir do próprio coração dele, a palavra do Senhor, a profecia do Senhor, o desafio do Senhor. Obrigado porque o Senhor fez isso conosco nessa noite. Nós te adoramos e te bendizemos e pedimos que o Senhor faça com que a Tua palavra caia no nosso coração como uma semente numa terra bem preparada, bem adubada, a fim de que produza muito frutos de transformação da nossa vida, a fim de que o Teu nome seja glorificado na nossa caminhada. Atinge-nos, Senhor, com grande poder nessa noite, não apenas a nós que aqui estamos reunidos no templo, mas aqueles que também estão em casa nos assistindo. O Senhor é poderoso para isso e faz surgir desse meio uma igreja poderosa, uma igreja que caminha triunfante, proclamando o Teu Evangelho, até que o Senhor, um por um, a cada um de nós, chame a Tua presença, para aí sim poder dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do Teu Senhor. Longe de nós, Senhor, ouvir que fomos servos irresponsáveis, principalmente com o tempo e a vida e os recursos que tínhamos para servir ao Senhor nesse mundo, e preferimos dar ouvido às vozes desse mundo e desconsiderar e ignorar a voz do Teu Espírito Santo através da Tua palavra. Não nos permita perder tempo, ajuda-nos, Senhor, a remir o tempo. Não nos permita, Senhor, ser uma igreja silente, não nos permita ser uma igreja desobediente, não nos permita ser uma igreja que caminha à revelia da Tua vontade. Nem queremos ser mais uma igreja no meio de uma multidão de igrejas, mas faz desta igreja a 4ª igreja presbiteriana de Guaranhuns, uma manara, em árabe uma casa de luz, um farol, lançando luz não apenas sobre essa cidade e sobre esse estado, mas também sobre esse país e sobre os confins da terra. O Senhor pode abençoar o mundo a partir desse lugar. Então, Senhor, faz a Tua obra. Glorifica, Senhor, o Teu nome na vida dessa igreja ainda mais, para que o Teu nome seja adorado e conhecido entre todos os povos, raças, línguas, tribos e nações. Bendito seja o Senhor, ó Pai, por essa palavra. Não nos permita esquecê-la e permita-nos sempre lembrar que podemos ter muitos desafios, mas nenhum deles é tão importante ao ponto
do Senhor chamar a nossa atenção nas Escrituras para o desafio da compaixão, para o desafio da multidão, das multidões ao nosso redor, para o desafio da oração, da intercessão. O Senhor mesmo demonstrou isso na sua vida. Faz-nos viver o tipo de vida de oração que o Senhor mesmo tinha quando aqui esteve, para que o nome do Senhor seja ainda mais glorificado na nossa vida. É no nome do Senhor, o Messias, a esperança de todos os povos, raças, línguas, tribos e nações, Cristo Jesus, o maior de todos os profetas, o maior de todos os reis, o maior de todos os senhores, aquele que é a própria encarnação da palavra, aquele que é a primeira e a última palavra, aquele que é a razão de todas as coisas. Ao Senhor Jesus Cristo, ao Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo, seja toda honra, toda glória e todo louvor para todo sempre. Amém. E como se diz em árabe, shukran, obrigado, e Rabi Oberikum, que o Senhor lhes abençoe. Gostaria de fazer um desafio pessoal, da minha parte. Orem pelo mundo islâmico. Roguem ao Senhor que se revele a essas pessoas. Nunca como nesses dias, as pessoas no mundo islâmico têm tido tantos sonhos com Jesus como nesses dias. Peço ao Senhor que Ele continue fazendo essa obra maravilhosa e que essas pessoas que acordam desesperadas de um sonho para encontrar um cristão que explique para elas quem realmente é Jesus, que essas pessoas encontrem um cristão que explique a elas quem é Jesus e o quão maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz e tudo mais que Jesus tem afetado a nossa vida e a nossa espiritualidade. Posso contar com as orações de vocês? Amém? Amém. Que o Senhor lhes abençoe.